Ei, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Pati. É lógico que pode, aqui pode de tudo. E hoje, se você tá aqui assistindo esse programa e não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve. Gostou desse vídeo? Deixa seu like e compartilha com os amigos para fazer o programa bombar. Combinado? Ó, gente, vocês já escutaram aquela música que fala assim, um trechinho que fala assim: quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Ah, chique, hein? Como cantor eu tô. Mas você já ouviu falar, não já? Pode ser somente um trecho de música? Pode, mas representa o sonho de muitas crianças que pensam em entrar em campo vestindo a camisa do time do coração. Aí fui atrás de um rapaz que realizou esse sonho. Recebam com muito carinho, com muito barulho, Paulo Roberto. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Paty, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Contar um pouco da minha história e como é que está sendo a minha vida agora. Nossa, adorei te receber. Aí, uma honra. Eu me senti muito chique. E quero saber, já que a gente já começou falando sobre sonho, você sempre sonhou em ser jogador de futebol desde criança ou na sua cabecinha passavam outras profissões? Então, eu comecei muito novo a jogar, né? Então, na verdade, foi mais o sonho do meu pai no início do que o meu. Eu não gostava tanto, eu era meio que obrigado aí, só que eu fui me adaptando, fui curtindo e de repente eu dormia de caneleira e chuteira para ir acordar de manhã cedo para ir treinar. Então, foi mais o sonho do meu pai primeiro, mas depois se tornou meu sonho também. Sim, você começou a jogar ali na rua de casa. Quem que teve esse olhar para você falando assim, nossa, esse menino ele tem o tino para ser jogador? Só seu pai? Então, na verdade, assim, eu não tenho muita lembrança disso, mas eu acredito que foi mais por insistência mesmo. Eu acho que eu não tinha tanto dom, não. Não? Não, eu acredito que... Porque assim, eu não me lembro de jogar bola na rua antes de começar a treinar. Eu comecei a treinar com 5 anos de idade no Aimoré, vocês devem conhecer. Então, foi por pura livre insistência do meu pai. Depois disso, eu comecei a deslanchar um pouco mais, a gostar, a ver que eu tinha um pouco mais de aptidão para fazer. E aí sim, aí pelado na rua, arrancava a tampa do dedão toda vez. Então, mas isso foi com a rotina de treinos, né? Eu comecei primeiro a treinar, depois eu comecei a ir pra rua. Você falou 5 anos, muito cedo, né? Muito novo. Muito cedo, cara. Assim, a criançada de hoje também é mais ou menos essa idade que começa, né? Uns começam a gostar porque realmente gostam muito, outros porque o pai quer tirar do celular e leva pra fazer alguma atividade física. E seu pai sempre te acompanhou? Além dele, a sua família sempre te apoiou? Toda a minha família sempre me acompanhou, mas meu pai foi sempre o meu norte no futebol, né? Porque eu sempre olhava ele na arquibancada e quando eu entrava para campo eu queria fazer aquilo ali para ele. Porque eu sabia, mesmo que fosse inconsciente, que aquilo era o sonho dele. Então, quando eu entrava em campo ou em quadra, no caso, quando era muito mais novo, quando era novo, no caso, era mais para fazer ele feliz do que realmente para me satisfazer. Com o tempo isso mudou um pouco, mas a meta sempre era deixar ele orgulhoso. Quem te deu a primeira chuteira? Olha, a primeira chuteira eu acredito que deve ter sido meu pai e minha mãe. Mas porque ia assim, muito sofrido, né? Porque às vezes deixava de fazer alguma coisa dentro de casa pra bancar essas coisas que não eram tão baratas, né? Que eram sonhos, né? Era sonho. Então... Você ainda tem ela ou não? Nem não, sabe dela, não sabe aonde ela tá, onde ela anda. Provavelmente assim, porque foi um tênis, né? Depois uma chuteira. Eu acredito que deve ter sido, ou eu devo ter ganhado de algum amigo também, porque a gente é um grupinho de amigos que a gente sempre ficava trocando isso, então não tenho ela ainda, não tem mais. Apesar de você ter ganhado o mundo, você ganhou um mundo, vamos dizer assim, você ganhou um mundo. Você chegou a jogar em alguns times aqui de Lavras? Olha, eu comecei na verdade no Aimoré, né, salão, depois a gente já iniciou uma escolinha do Cruzeiro em parceria com o Fabril. E aí eu me adaptei no campo e foi para lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos no campo mesmo, né? E depois o Fabril, a gente disputou o Campeonato Mineiro, esses campeonatos regionais aí de categoria de base, foi sempre o Fabril. E saí do Fabril e fui para São Paulo. Qual que foi o time que te revelou no futebol? Olha,
Para profissional, Profissional, você diz? isso. Ah, acredito que profissional, acredito não, tenho certeza. Profissional foi o Pão de Açúcar, antigo Pão de Açúcar. Ele era um clube formador, na verdade, né? Na época não existia time profissional do Pão de Açúcar e era só categoria de base, só a rapaziadinha que tava jogando. Dali eles fizeram uma parceria com outro clube profissional e dali sim eu comecei a meio que dar uma deslanchada. Esse começo é muito difícil, porque as crianças sonham muito, né? Fala assim, nossa, eu vou chegar lá no topo. Mas o começo da caminhada, ele realmente é muito difícil. Assim, eu não gosto muito nem de tocar nesse assunto, porque isso pode meio que minar o sonho de alguém. Mas é difícil, não pode falar que é fácil. Eu acho que assim, facilidade a gente pode colocar aí 0,3% dos jogadores brasileiros que conseguem chegar com uma certa facilidade, mas aí é Neymar, Ronaldinho Gaúcho, são extraterrestres, né? Mas a maioria tem que penar um pouco. Você lembra de alguma história que te marcou nesse início, que você falou, nossa, eu não vou esquecer disso? Eu tenho várias. Eu tenho uma Conta uma história. pra mim. Eu tenho uma que nessa parceria que teve do Pão de Açúcar com o Juventus, a gente morava no Morumbi, né, que era um CT da categoria de base do Pão de Açúcar, e o treino era na Moca. Então, para quem conhece São Paulo, é muito longe. É meio que você tem que atravessar São Paulo. E no começo eles disponibilizavam a van para a gente ir, só que depois de um tempo eles meio que deixavam a gente assim, não, já estão recebendo já o seu salário, vocês precisam se virar. Mas não era um salário, né? Era uma ajuda de custo. E diversas vezes a gente entrava no ônibus e pedindo por favor pro cara deixar a gente ir atravessar a cidade. Então a gente ia. A gente saía às 5h30 da manhã, então a gente tinha que treinar 9 horas da manhã. Então a gente pegava ônibus de graça, metrô, a gente pulava a catraca e pegava outro ônibus de graça para chegar na Moca para treinar. Essa é uma história que me marcou muito. E eu tenho uma história dessa que eu contei numa entrevista que eu dei há um tempo atrás. E aí eu disse que eu lembro, cara, seu Miguel, que era o motorista, que ele sempre, nunca colocou problema pra gente entrar de graça, porque ele entendia aquilo. Alguns não deixavam, mas ele foi o cara que meio que abraçou a gente e deixava a gente andar. E eu mandei um abraço pra ele, não sabia mais como é que tava a vida dele, mas nessa entrevista eu mandei um abração pra ele e agradeci. Porque se não fosse ele, a gente não conseguiria. Olha, uns perrengues que ninguém imagina, né? A gente olha o holofote só, né? Isso. Exatamente. Na hora que porque a pessoa tá brilhando ali, mas por trás dos bastidores. Eu lembro do meu primo também jogou bola. Você lembra dele, o Léo, né? Sim, lógico. E aí ele contava quando ele jogava no Ituano. Ele falava assim que chovia às vezes dentro do vestiário. Sim. Onde eles dormiam lá. E aí depois acabou que ele desistiu também da carreira. Tem que ter uma persistência. Tem que ter persistência. Não pode só gostar, não. Se for gostar, só você não consegue. Você tem que amar aquilo, porque senão realmente você fica pelo caminho. Me fala um pouco dos principais times que você passou. O principal, né, o que mais me marcou realmente foi o Corinthians, né? Que eu passei... Eu tive 3 anos de contrato, mais 2 anos vigentes lá. Onde a gente ganhou brasileiro, 2 paulistas, vice-campeão da Copa do Brasil. Mas o que mais me marcou foi o Figueirense, né? Onde foi um clube que me abraçou de uma tal maneira que realmente fez eu meio que deslanchar na carreira. Onde eu me senti melhor, eu me sentia em casa, assim, melhor dizendo, né? Sentia vontade. Eu me sentia muita vontade. A minha filha nasceu lá, minha esposa amava a cidade, tanto que a gente queria continuar lá. Infelizmente a gente não conseguiu, mas eu acho que esses 2 clubes foram os 2 clubes que meio que, se eu olhar para se você for visitar lá em casa, você vai ver que são os 2 quadros que eu tenho naquelas 2 camisas. Então tem a do Figueirense e tem a do Corinthians. Eu tenho de outros, mas eu tenho, por exemplo, do Fabril, eu tenho do Aimoré, eu tenho do Pão de Açúcar, mas do clube profissional, essas são as 2 camisas que eu tenho. Que mais te marcou, né? Mais me marcaram, com certeza. Eu vi que você reconquistou vários títulos, né? Uhum. Eu até anotei aqui, tem o Campeonato Paulista, Brasileiro. Qual título que mais te marcou? Que você falou assim, nossa,
conseguir? Sem dúvida, o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Assim, é o sonho de qualquer um disputar um Campeonato Brasileiro e, pô, colocar como um objetivo ser campeão, um clube que é referência no Brasil e você tá ali de frente daquilo tudo, é muito bacana, né? Eu lembro quando eu iniciei essa trajetória no futebol, eu colocava isso como muito distante. Porque mesmo jogando já, disputando brasileiro, a gente colocava o Corinthians, Flamengo, esses clubes em um outro patamar, né? Sempre que a gente ia disputar um jogo contra esses clubes, a gente meio que a preparação na semana era totalmente diferente. E aí, de repente, eu me vi lá, olhando para um cenário diferente e acompanhar isso tudo lá de dentro foi muito bacana, né, meu? Assim, a semana que antecedeu o título, assim, já era uma semana de festa, porque dificilmente a gente perdia o título. A gente estava, acho que 12 pontos na frente do segundo, se eu não me engano. Então, já era uma semana assim que a mídia já estava toda voltada para dentro do CT, buscando os jogadores, buscando entrevistas. Então, a gente realmente ali, a gente até brincava, né? A rapaziada que chegou junto comigo. A rapaziada que estava lá dentro já acostumava com aquilo, então era normal. Agora, para mim, que tinha chegado de um clube de menos expressão, pisar dentro do Corinthians, sendo campeão brasileiro, e aí a gente sentava do lado no vestiário, assim, pra trocar, e virava pra mim, porra, mano, a gente agora é jogador de verdade, né? Cheguei. A gente chegou, agora realmente... Porque realmente, a gente começava em restaurante, a rapaziada já começava a reconhecer coisa que só acontecia comigo em Floripa. Uhum. E nem aqui em Lavras acontecia isso. Por eu ter saído muito cedo, a rapaziada não conhece tanto assim. Agora, em São Paulo, eu sou muito mais conhecido que aqui, por exemplo. Entendeu? Você tá falando do Corinthians. Quando você entrou no time paulista, chegou no Corinthians, você falou assim, nome, ó, consegui, cheguei lá. Eu tenho uma história muito bacana disso. A gente estava viajando de férias e era dezembro, não sei, a gente foi passar Natal. E aí foi 2 amigos nossos, um casal de amigos, eu e minha esposa, e a minha filha a mais velha, a Valentina. E a gente, assim, não tinha decidido qual era o meu futuro, tinha acabado de acabar meu contrato no esporte, e não sabia para onde ia, só que tinha um vislumbre do Internacional, lá de Porto Alegre. Uhum. E assim, meu empresário estudando aquela proposta, e a gente ia conversando, né? Só que a minha mulher, ela não gosta de ficar sabendo, porque ela fica nervosa, ela fica ansiosa, e eu entendo isso, eu nunca falo para ela. Eu só falo assim, ó, pronto, ano que vem a gente vai pra tal clube. E ela é corintiana doente. Ai, meu Deus. Quando o Corinthians caiu, ela chorava igual criança, ela Gente. me conta, né? A gente não tava junto ainda. Tava junto, mas não... Então ela chorou igual criança quando o Corinthians caiu. E aí, de repente, eu não sabia de história nenhuma de Corinthians, de repente meu empresário me liga, falou, ó, tá aparecendo essa oportunidade, não sei o quê, aí o contrato é tal, o valor é tal, vai acontecer isso, fechou? Eu falei, fechou, bora. Acabou, fechou o Corinthians, chegou a noite, aí eu não queria contar com ela para fazer uma surpresa, aí eu contei pro casal de amigos, né? E a gente trocando a ideia, conversando, e eles também são corintianos doentes, e fizeram uma força para não contar para ela. E aí chegou no quarto do hotel à noite, uma vista da hora, assim, do hotel, piscina lá embaixo, fera, uma vista, assim, não vou esquecer nunca mais. Isso aí é um momento da minha vida que eu não vou esquecer. E aí contando pra ela, fazendo, e aí, pra onde que você acha que a gente vai? Eu fechei com o clube, pra onde que você acha que a gente vai? Ela, pro Internacional. Aí eu, não. Vai voltar pro esporte. Não, vai voltar pro Figueirense, então. Não. A gente vai pro Corinthians. Ela, para. Eu falei, eu sou o novo volante do Corinthians. Aí ela, não se aguentava. Eu acho que até hoje a ficha dela não caiu, que ela passou por tudo. Gente, aquilo. mas que emoção, imagina. Ai, a gente vai pro Corinthians. Eu lembro nos títulos, né, que a família sempre entra em campo, ela entrava, assim, ó, eu lá, a esposa vai entrar em campo, geralmente eu via as esposas entrando em campo, vai abraçar o marido. Isso. Ela não, ela ficava aqui no estádio, ó. Oh, meu Deus, eu tô pisando aqui dentro. E aí depois parece que eu era a segunda opção dela, entendeu? É muito bacana. A Fiel, ela é taxada como uma torcida, assim, difícil de lidar. Porque ela cobra muito, né? Sim. Como que foi pra você? Eu sempre joguei contra, né? Então, na verdade, pra quem tá do outro lado é muito mais difícil.
Porque, por exemplo, eu joguei contra o Corinthians na inauguração da arena da Neoquímica, né? Então era a Arena Corinthians na época. Então eu joguei contra. Foi o primeiro jogo. Eu tava no Figueirense e a gente ganhou deles lá dentro. Quando a gente fez o gol, parecia que o Corinthians tinha feito o gol na gente. Meu, o estádio veio abaixo, assim, uma loucura. Eu nunca vi aquilo. E gritando e apoiando, e vai Corinthians, aí com todo poderoso timão, e a gente começou a ficar acuado dentro de campo. A gente tava se sobressaindo, a gente tava mantendo um jogo equilibrado dentro da casa dos caras. E de repente, meu, a gente faz o gol e o Corinthians sai assim, ó. Igual uma avalanche em cima da gente. Pô, por pouco a gente não sai goleado de lá. A gente se defendeu, parecia que tinha uma muralha para eles não passarem e a torcida apoiando, parecia que realmente estava empurrando o time. Depois daquilo, eu vivi lá dentro e eu vi como é que é. E era a mesma coisa. Quando a gente tomava um gol, parecia que a gente tinha acabado de fazer um gol. E aí era coisa de tempo. É coisa de tempo. A gente ou empatar ou virar. Isso é fato. É como se empurrasse, né? Exatamente. Vamos lá, galera! Um bando de louco loucura, mesmo, né? E é loucura mesmo, porque o meu primo, ele também é corintiano doente, ele vivia lá no estádio. Quando eu tava lá, ele ia pra casa, ia pro estádio. E ele falou uma vez que ele tava sentado, assim, que ele tava, não sei se ele tinha bebido, não sei como é que ele tava. Ele não tava no estado normal dele, né? Porque geralmente ele fica gritando. Só que ele tava mais contido, tava mais quieto. Ele sentou, a torcida gritando, um cara do lado, o outro cara dele puxou, falou, se você não levantar pra gritar, você vai ter que sair daqui. Pronto, ele levantou, começou a gritar. É pra você ver. Eu vou confessar, gente. Eu sou corintiana. E aí, eu sou louca pra ir no estádio. Eu sou apaixonada com aquele povo gritando, tudo doido lá. É uma experiência que a gente não esquece, ainda mais no estádio do Corinthians. Porque é uma torcida diferente. Você já teve a experiência de estar do lado contrário, no meio da torcida? No meio da torcida, não. Não? Não. Eu sempre tive vontade, mas nunca. Assim, quando eu não ia pra jogo, eu ficava na torcida, só que a gente ficava sempre numa área reservada pra família, né? Agora, no meio daquela loucura ali, não. A minha mulher sempre quis ir. Eu falei, não, você não vai. A louca do Corinthians. Ela queria ir de tudo. Eu falei, não, vamos ficar aqui quietinhas, as meninas estão aqui, vamos ficar aqui tranquilinho. Então, mas é porque, assim, é questão da experiência, né, meu? Assim, quem curte futebol, quem gosta do Corinthians, tem que pisar na arena. Tem que pisar na arena para ver qual é a sensação. Se você é corintiana desse tamanho, quando você pisar no Corinthians, na arena, você vai ficar, vai abraçar o time, com certeza absoluta. Já falei, amor, me leva lá na torcida do Corinthians. E ele é corintiano? Não, louco! Mas ele é louco. Mas já foi, ele já foi. Ele já foi, né? Já foi? Tem que ir lá, já foi. Tem que ir lá, tem que eu pegar não um fui clássico ainda. lá. Quero ir, quero levar meu filho pra gente gritar lá, bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Você sai de lá rouco, de tanto gritar, você sai lá surdo, de tanto ouvir. É isso, mas é uma experiência que não se iguala. E você pode ir em qualquer estádio. Né? Você pode ir em qualquer estádio. Você pode ir no Maracanã, clássico, Flamengo, Fla-Flu. Que não vai ser a mesma energia de um Corinthians e qualquer outro clube. Não precisa nem ser clássico. Pode colocar aí. Que seja um clássico de Série A, por exemplo. Mas não precisa ser um rival. Vai Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na Arena. É assim, a coisa de louco. É bonito de ver, né? É bonito. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Isso é uma coisa que eu sinto falta. E eu não tinha parado para pensar nisso agora. Eu pensei nisso agora. Eu falei, é uma coisa que realmente eu gostaria. Mexe com a gente, né? Que é um carinho. Porque assim, geralmente quando as pessoas vêm me perguntar, Paulo, tá sentindo falta de jogar bola? Eu falei, não, eu não sinto falta de jogar bola. Porque eu me encontro hoje na areia, então pra mim é outro esporte, eu me dedico àquilo. Então eu não tenho tempo, eu não gosto nem de assistir jogo. Só que lembrar agora da torcida, ver como é que era a pulsação do estádio, me faz relembrar algumas coisas bem bacanas. Faz o coração bater, meu. Exatamente. Emocionada. Exatamente. Aqui, eu lembro quando você foi anunciado pro Corinthians, eu não vou esquecer disso. Houveram muitas críticas, sem você nem ter entrado em campo. Sim. Como que você lidou com isso? Assim, a história dessas críticas foram o seguinte. Eu tava no esporte e o volante que jogava comigo era o Richelli. E o Corinthians, no primeiro momento, foi atrás do Richelli. E aí o esporte não queria liberar, eu não sei o que, não foi. E aí nos 2 últimos jogos do Brasileiro, né, daquele ano, eu me machuquei
Então, eu não ia pro jogo, já, na verdade, eu não me lembro, mas eu já tinha arrumado até minhas coisas para vir embora para casa. E aí, o que a torcida entendeu? Não conseguiu contratar o Richelli e contratou a reserva do Richelli. Mas na verdade não era isso. Meu contrato já tinha acabado, eu já estava machucado, então. Tanto que teve esse problema também na questão da contratação, para eu fazer testes, para ver se realmente eu conseguia jogar. Foi uma lesão tranquila, então não teve problema. Então caiu nisso, né? Grande parte das críticas foram mais por isso. Mas eu lembro que eu pensando assim, conversando com a minha esposa, eu nunca liguei pra torcida, eu nunca tive esse problema. A crítica entrava aqui, saía aqui, mesma coisa do elogio, né? Eu nunca tive esse problema, então eu sempre fui muito frio pra isso. Mas ela não. Ela É porque ela é corintiana doente. Ela sentia aquilo de uma tal maneira, assim, de dar insônia, de ficar muito preocupado com o que ia acontecer e tal. E eu tinha muita certeza do que eu sou um cara cristão, eu tinha muita certeza do que Deus tinha preparado para mim ali. Eu sabia que eu ia pisar ali e ia ser solo fértil. E aí eu lembro que a gente foi para disputar um campeonato, Taça Mickey, Copa lá em Orlando, né, com o Corinthians mesmo. A gente fez uma semana de treino lá em São Paulo e depois a gente foi para Orlando para disputar esse campeonato. Comecei no banco e aí entrei no intervalo. E, pô, graças a Deus eu fui muito bem nessa partida. A gente jogou contra o Vasco lá. E nessa primeira partida eu percebi. Eu não mexia com rede social ainda. Eu tinha uma, mas não mexia. E criaram uma outra pra mim. E aí eu percebi que os comentários eles mudaram. Assim, e assim, mudaram da água pro vinho. Assim, muito, muito rápido. E aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. Não mais tranquilo, que eu já estava tranquilo, mas um pouco mais consciente do que eu precisava fazer. Eu precisava atuar bem para grande massa me conhecer e pronto. Eu falei, pô, é isso aí. Aí trouxeram o cara certo. E aí deu certo, deu tudo certo. Para as próximas partidas eu também comecei a entrar bem. Nas partidas que eu ia titular também ia muito bem, então... no primeiro título paulista também eu joguei o último jogo de titular. E aquilo ali também me deu uma crescente dentro do clube, principalmente dentro do clube, que era a minha maior preocupação. Eu não ligava para comentários externos, mas eu precisava colocar meu nome ali dentro, entendeu? Sim. Depois aquilo, assim, deslanchou muito. Tanto que eu ficava muito tranquilo quando eu não gostava quando eu estava no banco, mas eu ficava tranquilo, porque eu sabia que se eu entrasse eu ia dar conta do recado. Foi assim, essa foi a história das críticas. E o seu psicológico, pelo visto, é bem trabalhado, né? Principalmente em relação à crítica, né? E eu acho que assim, foi uma coisa, eu nunca fiz assim, terapia, eu nunca fiz psicólogo, assim, e todo clube tem. Eu nunca me senti à vontade para fazer. Mas eu lembro que no começo eu era muito, muito neurado com isso. Porque eu era volante, aí depois me passaram para lateral, isso bem novo. E aí quando eu voltava, sempre nessas mudanças, eu ficava muito nervoso e às vezes eu não rendia o que eu precisava render. E aí numa dessas eu falei, eu preciso encarar um pouco melhor isso. E aí acho que inconscientemente eu fui trabalhando isso. Falei, eu preciso entrar um pouco mais tranquilo em campo. Eu preciso respirar um pouco mais. E aí acho que eu consegui moldar minha mente um pouco mais tranquilo. Tanto que eu prefiro jogar contra um clube fora de casa do que jogar em casa. Porque Entendi. quando eu piso em campo, e assim, eu sou o primeiro a entrar em campo, assim, para aquecer, por exemplo. E toda vez que pisa um campo o time adversário, a torcida vaia. Eu entro vaiando também. Eu entrava, né? No caso, eu entrava vaiando. Porque eu sabia que estava vaga e eu achava muito engraçado aquilo, sabe? Eu não vi o motivo para aquilo, mas eu achava muito engraçado. E aí você ia na onda. Eu ia na onda, então, tanto que eu tava relaxado, tranquilo ali, entendeu? Eu acho que foi por isso, mas foi uma coisa inconsciente, não foi porque eu quis moldar minha mente para isso, não. Entendi. Como que é o dia a dia no futebol? As viagens, esses bastidores que a gente não conhece. Você chega, tá tudo pronto. Eu sempre tive curiosidade de falar isso. Depende muito do clube, né? Entendi. Depende muito do clube. Assim, lógico, Corinthians, você chega lá, é só entrar em campo. Então, o café tá pronto, a roupa tá passadinha, lindinha. Agora tem clube que eu passei também, que não é demérito nenhum falar isso, que chega lá, a roupa às vezes não tá tão limpa, a chuteira não tá limpa, o seu café não é daquele jeito que você esperava,
Mas é o futebol, né, meu? O futebol brasileiro é isso, é altos e baixos. Então, é a luta, você tem que se adaptar àquele clube, àquela atmosfera, aquele clima o mais rápido possível. Alguns não conseguem, Sim, por isso que né? param, desistem. Exatamente, assim, a gente fala que existem jogadores de Série A e jogadores de Série B. Isso antigamente, né? Agora, antigamente que eu digo é há 6, 7 anos atrás. Sim. Jogadores de Série A, jogadores de Série B. Porque não conseguem fazer a mesma coisa. Porque o jogo é diferente, né? O estilo de jogo é diferente, mas os bastidores também são muito diferentes. Pô, você vai entrar num Corinthians que está tudo pronto e outro clube que você precisa fazer as coisas, então essa adaptação precisa ser um pouco mais rápida e tem que ser um pouco, na verdade, muito rápida. Porque você entra num clube novo, por exemplo, que não tem a estrutura que você está imaginando ou que você está acostumado, quando você pisa no clube novo, você deve ter 2 semanas para iniciar um campeonato. Então, tem que ser, essa adaptação tem que ser o mais rápido possível. Sim, não, e eu falo porque às vezes o meu marido fica muito bravo na hora do jogo, sabe? Aí ele começa a xingar, ele fala: ganha tanto, cara! Chega, tá tudo pronto, é só vestir e jogar e tá essa bosta. É por isso que eu tô te falando, é só chegar mesmo, tá tudo pronto lá e. Assim, eu não tiro a razão dele, eu não tiro agora que eu parei e eu também não tirava antes. Porque o futebol se lida muito com paixão, né? Então você não consegue controlar isso. Eu sei disso porque a paixão que ele tem pro Corinthians, eu tenho a paixão que eu tenho pelas minhas filhas, pela minha esposa. E é uma coisa de louco mesmo. Às vezes você fala algumas coisas, você fala, depois você pensa, não era isso. Só que assim, é uma coisa muito instintiva, né? Agora, tem mais coisas, né? Tem mais coisas. Não é só igual, por exemplo, não é só entrar ali, não é só porque tá recebendo bem. Às vezes, pô, o cara tá num dia mal. Os bastidores, eles são muito ocultos, né, meu? A gente não sabe de tudo que acontece. Eu sei de casos, por exemplo, que o cara perdeu a mãe num dia, no outro dia ele estava fora do jogo, ele enterrou ela e foi jogar à noite. Ele amassou, não conseguiu jogar, não conseguiu. E depois do jogo ele chorando, 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 e a torcida vaiando ele. E não sabiam o que tinha acontecido, entendeu? Entendi. A gente Então é precisa. pesado. Assim, eu não tiro a razão, mas eu acho que precisa Um dosar. equilíbrio. Precisam ter um equilíbrio. Você falou aí sobre família. Quando você tá jogando, né, tá lá, viaja pra cá, viaja pra lá, chegou a perder alguma coisa da sua família? Ah, muita coisa, muita coisa. Essa é a parte, esse é o ônus, né? Porque a gente fala do bônus, que é holofote, que é viagem, é mídia, mas eu perdi muita coisa, assim. Graças a Deus, eu não perdi o parto nem da Valentina e Eu nem ia da perguntar Alice. os nascimentos. Não, graças a Deus não, porque eu briguei para não ir. Porque senão era para estar viajando, então como eu tinha um pouco mais de intimidade dentro do clube, então eu consegui conversar, falei, meu, não posso, cara, eu sempre sonhei em ser pai e eu preciso estar lá. Então pode multar, pode falar o que quiser, mas eu não vou. E aí eu consegui isso, mas festa de escola, festinha de aniversário, então perde, não tem como, né? Não tem... Mas dói, né? Dói, lógico que dói, mas é o ônus, infelizmente a gente tem que passar por isso, né? E na verdade a gente passa por isso por elas mesmo, né? Se fosse por mim Sim. só, eu não teria. Porque assim, eu sempre gostei muito de futebol, sabe? Mas eu nunca amei verdadeiramente. Porque eu já vi gente fazendo muito mais coisa, por exemplo, e que eu não faria, por exemplo. Perder o parto da minha filha. Por exemplo, às vezes fazer por ele, porque eu sei que se eu tivesse sozinho eu não faria. Se eu fosse só eu não tivesse minha família, eu pensasse, não, eu preciso dar um futuro melhor para elas. Preciso dar um futuro melhor para minha mãe, para o meu pai. Se eu não tivesse isso, talvez eu não me esforçasse tanto. E talvez eu não conseguiria tudo que eu consegui. Eu acho que foi muito mais o empurrão delas, como se fosse realmente uma torcida do Corinthians empurrando, do que realmente pela minha vontade. É bonito ver você falando de família. Dá pra ver que tem amor, muita paixão eu aí, amo muito sabe? elas. E ela sempre foi com você, caminhou com você. Sempre, sempre. Teve um clube só que a gente se manteve longe, que foi agora o último. Se eu não me engano, acho que só. Teve Santo André também, mas Santo André ela estava sempre lá também. Mas esse último Lemens, que foi meio que para encerrar minha carreira, para saber se realmente eu queria continuar ou não, ela ficou aqui.
E aí, porque tava na correria com as crianças, eu não queria mudar de lá, o contrato era curto, era 4 meses só. Aí ela ficou aqui. Mas foi difícil, foi complicado. Toda vez que ela ia lá, que ia embora, era um chororô. Ah, eu imagino. Eu chorava daqui. Na verdade, eu tentava não chorar. E aí, quando elas iam embora, eu ficava assim, pô, ficava mal, solitário. E a solidão pra mim é ruim. Sim, você quer ali, né? O amor, o aconchego da família sempre por Exatamente. perto, né? Eu fui criado com casa cheia, né? Então, desde criança eu me entendo assim, meus tios sempre muito presentes, minha mãe e meu pai sempre muito presentes. Graças a Deus, eles são muito unidos. Então, eu sempre tive aquilo ali como norte, como padrão de família. Quando eu me vejo sozinho em casa, eu falei, agora, o que eu faço? Eu não sei, eu não tenho o que fazer. Eu gosto muito de ler, então eu me afundo nos livros, assim, sabe? Mas não é uma coisa que me satisfaz. Mas promete um refúgio, né? É isso. Exatamente. Porque tem gente que o refúgio, eu vou sair então, jogador de futebol, tá? Exatamente, vou sair, vou pras festas, pras baladas. Exatamente, bebida. E sim. Exatamente. Você nunca foi pra esse rumo aí lá não, né? Não, assim, eu nunca fui um cara, como é que eu posso dizer, baladeiro. Eu gosto de festa, mas a festa que eu gosto é em casa, eu gosto de churrasco, eu gosto de reunir os amigos. Convidar amigos, né? Eu gosto disso. Eu nunca fui esse cara que vai pra balada, que sai. Eu nunca fui. Eu gosto de tomar uma cerveja, mas em casa, no meu refúgio. Se for pra sentar no bar, pô, eu quero estar com os amigos também, nunca pra bagunça, entendeu? Sempre foi assim. Porque eu cheguei a pesquisar polêmicas, Paulo Roberto, no futebol. Não Achou acha? alguma? Não acha? Se for ver, tem uma, mas foi de uma entrevista. Mas eu era muito inocente, então eu falei muito sem querer. O que foi? Agora Foi fiquei assim, curiosa. Eu tava no Guarani, foi meu primeiro campeonato brasileiro. Sim. Né? E eu, assim, acho que eu tinha 21 anos, se eu não me engano. E assim, eu não era acostumado eu tinha acabado de sair do Pão de Açúcar, que já tinha virado Audax, na verdade. Então, disputava a segunda divisão do Paulista. E assim, eu não era acostumado com entrevista. Quando eu fui pro Brasileiro e eu comecei a me destacar, graças a Deus, todo dia, ou era uma entrevista curtinha aqui, ou era sala mesmo de entrevistas, e aí muita gente perguntando, e eu me perdi. E eu acostumei com aquilo, né? Eu me mantive até bem durante muito tempo. Só que aí me pegaram, assim, foi muito sem querer. O cara, muita gente boa também, que sempre fazia perguntas muito bacanas pra mim. Ele me perguntou assim, o salário estava atrasado na época. Ele me perguntou, Paulo, e o time muito mal. Ô Paulo, o não pagamento do salário, o atraso do salário, você acha que está influenciando no resultado do time? Eu peguei e falei, não, eu acho que não. Porque se o jogador for pensar em salário antes de pisar em campo, ele vai morrer aqui no Guarani. Pesado, né? Eu comecei muito bem. Só que o final... Meu, cagou. O final foi destruidor, cara. Meu Deus! Porque assim... E foi muito ruim pra mim. Foi muito ruim. Assim, eu já tava com... Como é que eu posso dizer? O Guarani já tinha me feito uma proposta já pra renovação. Só que eu com o meu empresário, a gente não quis. Porque assim, apareceu inúmeros clubes. Desse campeonato de 2010, eram 48 jogos, porque eram 24 times, se não me engano, eram 48 jogos, e eu fiz 44. Eu só perdi pro Rogério Ceni, que fez mais jogos que eu. Então eu fiz muitos jogos, assim, graças a Deus eu fui muito bem. Então apareceu muitas oportunidades. A gente falou não pro Guarani. Só que quando eu falei não pro Guarani, eu dei essa entrevista. Entendi. Foi logo em seguida. E o presidente era um cara influente no meio do futebol. Eu acredito que algumas propostas elas não aconteceram porque por causa disso. Eu acredito que ele deve ter mexido o pauzinho, entendeu? Só que assim, foi muito inocente. Eu sei que quando eu cheguei à noite, meu empresário já ligando, já falei, você cagou aí, né? Você falou coisa errada aí. Eu falei, hã? E eu não sabia. Treinei, voltei, tomei banho, voltei tranquilo pra casa. E quando ele falou isso, eu escutei uns gritinhos lá fora. E assim, me gritando, assim, não sei o que, gritando outros jogadores, mas principalmente eu. Quando eu saí, eu vi aquele mar verde, assim, embaixo, assim, ó, me esculachando e... Te xingando. Me xingando de tudo quanto é nome, e eu querendo entender o que eu tinha falado. Na época, aí, assim, eu fui tão inocente que quando eu assisti a entrevista, eu falei, não, mas eu falei a verdade, não? Foi assim. Mas nem sempre mas é verdade. Eu falei a verdade, mas não era pra ter falado, né, dessa maneira. Sim. Aí, mas pesou. Tanto que aí o Mancini foi muito bacana comigo.
Porque aí nos próximos... Faltava acho que 4 jogos para terminar o campeonato. Nesse próximo jogo ele me colocou no banco. Colocou outro volante. E ainda assim ele me colocou em jogo. Mas quando eu entrei em jogo no campo, assim, a torcida me vaiando muito, me vaiando muito. Aí ele falou, Paulo, ó, fazer o seguinte, terminou o jogo, a gente empatou o jogo. Vamos fazer o seguinte, eu vou liberar você embora. Você não precisa passar por isso aqui. Né? O campeonato bacana que você fez aí, você tem certeza que você vai para outro clube bacana também. Então eu vou te liberar. Você pode ir embora para casa, vai, curte as férias. Pô, tomara que ano que vem a gente trabalhe junto de novo. Ele falou isso comigo e eu, pô, obrigado, Mancini. Peguei minhas coisas, fui embora e eu assisti o final do campeonato aqui em casa. É por isso que eu não passei o Rogério Ceni em jogos. Entendi. Porque nas últimas 3 partidas ele me liberou. Você não tava lá? Não tava. Então foi, assim, eu acho que a única polêmica mesmo, eu acredito que tenha sido essa. Foi, eu não encontrei nada. Eu nunca fui da mídia, assim, não. Tem jogador que faz de propósito. Não é? Lógico que não, tem. porque tem várias polêmicas lá de outros jogadores. Lógico que tem. Tem jogador que precisa estar na mídia. Porque às vezes não tá... É porque se torna um vício também. Também, mas tem aquele ponto também. Não tô tão bem no campo, tecnicamente, vou chamar a atenção para uma outra coisa. Entendeu? Ou vai pra mídia pelo lado bom ou pelo lado negativo, que vende mais. Né? O que vende mais é isso aí, abafa sempre as um coisas pouco. ruins. E abafa um pouco a questão dele... Não tá bem em campo. Não tá bem em campo. Porque eles usam aquilo ali. Eles não usam, sabe, você é ruim, você é ruim. Eles não falam isso mais. Eles falam, ó, você tá errando porque você tá fazendo isso. Entendeu? E aí, o psicológico do cara é muito mais tranquilo. Em vez de eu falar, da torcida falar que ele é ruim, tá no mau momento, não sei o quê, a torcida olha para aquilo que ele tá fazendo ruim e fala: ah, tá vendo? Tá na noite, tá ruim porque você tá bebendo, você tá errando esse domínio porque você não sai da noite, você sai da farra. Então, aí quando ele sai da farra, dá um tempo pra ele respirar um pouco melhor e voltar. Bem, e aí pronto, abafa aquilo, ele leva aquilo ali em banho-maria e pronto, resolveu o problema. Entendi. A maioria das coisas acontece assim. Tem alguma história de vestiário que você não esquece, que você pode contar? Alguma legal, bacana? Porque eu sou tão curiosa. Eu tenho várias, mas a maioria é offline. Não é possível. A maioria é offline. Não tem nenhuma que você pode me contar. Eu vou morrer de curiosidade. É que assim, vestiário sempre rola muita resenha, né? Resenha que fala é papo furado mesmo, né? É muito mais papo furado que um fato realmente que aconteça, assim, sabe? Então, e quando é o fato que acontece realmente, que seria legal pra falar, aí eu não posso falar. Aí eu vou ter que falar nomes. E aí, pô, eu saí daqui, o cara já tá vindo. E aí, irmão, como é que faz? Entendeu? Aí não... Geralmente vestiário que acontece, um vestiário fica no vestiário. É a mesma coisa de Las Vegas. Entendi. Vai pra Las Vegas, fica em Las Vegas. Você faz lá, ali, morre. O que acontece no vestiário, nem a Bárbara fica sabendo. Ai, gente, eu vou morrer na curiosidade. E é estranho, porque assim, ó... E assim, eu nunca me envolvi em polêmica, então eu sempre tava no meio da resenha, mas nunca era comigo. Entendi. E quando era comigo era assunto muito tranquilo. Geralmente quando era mais envolvendo terceiros, né? E aí, quando esse assunto saía, desse casulo, geralmente chegava pro cara que tava no assunto, né? Por exemplo, assim, acontece isso em todos os clubes, né? Tá. Tem o grupo dos jogadores e tem o grupo das mulheres dos jogadores, né? Então, aconteceu o assunto no grupo dos jogadores ou dentro do vestiário. Se um vazar, por exemplo, para a esposa, e a esposa for muito amiga de uma segunda mulher, e ela for amiga da outra mulher, e for amiga, por exemplo, da esposa daquele cara, geralmente vai chegar para aquele cara. Entendi. E aí ele vai buscar e até chegar quem falou. E geralmente descobre quem falou. E aí o clima para aquele cara fica horrível. Ai, que horror. Fica horrível, entendeu? A ponto de chegar, e eu já vi fato, quase sair em vias de fato mesmo dentro do vestiário. Entendeu? Porque, falou uma coisa, ou até descobriu uma coisa dentro do vestiário que falou pra mulher, que a mulher falou pra outra, que aí chegou na esposa do cara. E aí aconteceu isso. Assuntos leves, e assuntos também muito pesados. Muito pesados. Porque, assim, eu conheço muito jogador, muito gente boa, mas principalmente os caras solteiros, a maioria é farra, né, meu? Então, assim, salvo alguns que são evangélicos, né, que a gente fala que é varão,
Os que não são, cara, eles, assim, o mundo do futebol é muito aberto, né, meu? É muito fácil as coisas. Então, eles se vislumbram com aquilo ali. Rapaziada que, pô, saiu da base ganhando, vai, R$ 300. Hoje, né, salário mínimo tá R$ 1.400, R$ 1.300, sei lá. E aí, de repente, vai para um profissional ganhando, pô, 50 mil. De repente ele não sabe onde colocar dinheiro e gasta. E aí gasta com mulher, e aí gasta com carro, gasta com a noite, com a Sai sua bebida. queimando o dinheiro. E realmente ele bota fogo no dinheiro. É isso que acontece. Aqui, qual o jogador que você jogou junto que você ficou assim, não vou falar vislumbrado não, mas assim, você falou assim, nossa, tô jogando com o cara. Ó, eu acho que o Cássio é uma referência. O Cássio é um cara que a gente olha pra ele assim e fala, cara, esse cara, ele é fudido. Porque eu não conhecia antes, né? E sempre jogava contra. E eu admirava ele muito, porque eu nunca fui de trocar camisa. Assim, por exemplo, eu morria de vontade, por exemplo, de ter uma camisa do Corinthians quando eu tava no Figueirense, mas eu não tinha essa de tirar minha camisa e ir lá pedir pro cara pra trocar. Entendi. E geralmente troca. Mas eu nunca fiz isso. Eu lembro que a gente tinha acabado, ganhou do Corinthians ou empatou, não lembro esse jogo. E aí o Cássio no gol e a gente eu indo em direção ao meu vestiário. E eu tromei com ele assim, ó. E aí eu peguei, mano, troca a camisa. Pô, ele tirou a camisa, me entregou. Ai, Eu falei, que emoção. caraca, eu saí e falei, caraca, eu tô com a camisa do Cássio. E aquilo me marcou muito. Me marcou muito. E aí, assim, ele é um cara muito respeitado dentro do Corinthians. Ele é muito mais respeitado dentro do Corinthians do que o presidente. Pra você ter ideia. Nossa. Independente qual o presidente seja. Andrés, o que tá lá agora, então. Mesmo nessa fase ruim dele aí. Mesmo nessa fase ruim. Mesmo nessa fase ruim. Ele é um cara que o presidente chega pra ele pra pedir conselho. Meu, e agora? O que a gente faz? E ele toma frente. Ele é um cara que ele não tá nem aí. Tá mal, mas, pô, ele vai continuar jogando. Se errar de novo, vai continuar. Ele tá nem aí. Ele é um cara muito frio quanto a isso, sabe? E é um cara, assim, muito, que trabalha muito. Hoje trabalha muito. Eu sei que ele tem um passado aí meio... E ele sabe disso, né? Um passado que não era tão bacana, né? Entendi. Hoje ele é um cara totalmente diferente também é um cara cristão, fiel a Deus, então ele colhe, né? Ele colhe o que planta. Momentos ruins todo mundo passa, né? Mas Todo mundo. se a gente for olhar hoje pro Corinthians, a gente não consegue imaginar o Corinthians sem o Cássio. E treinador? Qual treinador que mais te marcou, assim, que você gostou mesmo de trabalhar? Isso eu tenho, assim, são dois. Um marcou positivamente e um marcou, né, não negativamente, mas eu tenho algumas ressalvas. Certo. Positivamente foi um cara que ele parece que eu reaprendi a jogar futebol com ele, que foi o Fernando Diniz, né, que hoje está no Fluminense. Foi um cara que realmente ele mudou a maneira como eu enxergava o futebol e como eu me enxergava dentro de campo, né? E assim, eu consegui chegar no Corinthians, por exemplo, porque eu escutei muito o que ele me falava. E aí, agora, não negativamente, né? Porque também foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que entende muito de futebol dentro do campo, né? Só que eu tenho algumas ressalvas com ele fora de campo, como ser humano, que é o Rogério Ceni, né? E eu já falei isso pra ele já, porque a gente já teve uma discussão que eu falei, meu, pô, você é um bosta de cara. Eu falei, cara, você... Sério. Eu falei, meu, você... Assim, você como... Ele como treinador é um gênio. Entendi. Ele é um gênio como treinador. Só que, assim, ele ele não te trata bem. Ele não te trata bem. Assim, até dentro de campo, né? Nem como... Assim, como pessoa mesmo, sabe? Eu lembro que eu falei isso uma vez numa entrevista, um monte de torcedor São Paulino veio falar pra mim, não sei o que, que é isso, você é quem? Quem é Paulo Roberto? Não sei. A discussão não é essa, a discussão não é sobre mim, a discussão é o que eu acho dele. Sim, né? É a sua opinião. Exatamente. E, assim, igual eu falo, é um cara que me ajudou muito, um cara que entende muito de futebol, assim, é um cara que eu olhando hoje pro futebol, é um cara que merecia estar, por exemplo, na seleção brasileira, como treinador, dentro de campo, passando tática, passando como é que ele precisa que o time jogue. Agora,
o trato dele com o íntimo dele, com o jogador mesmo, ele precisa melhorar muito. Entendi. Mas muito, assim, é ruim, é ruim. Ele, às vezes, eu lembro que eu era capitão no time dele, e não tem como o capitão não gostar do treinador, né? Porque, pô, tá, é o cara que ele coloca como se fosse ele dentro de campo para comandar a equipe dentro de campo. Então, só que eu olhava para ele e falei, meu, mas pô, o cara me coloca de capitão, mas aí hoje ele me elogia, aí amanhã ele me desmerece. Até que comigo não, mas eu olhava o trato dele com outras pessoas. Outros jogadores. Aí te incomodava. Me incomodava muito. E olha para você ver como é que é diferente. O Fernando Diniz, a gente olha hoje, ele xingando o jogador, vai tomar naquele lugar. Eu já ia falar, porque ele é todo assim, né? Xinga a mãe, não sei o quê. Só que, pra você ver, isso é dentro de campo. Quando sai ele fala, meu, isso. Ó, você fez isso certo, isso errado, isso aqui. Ele conversa com você durante 1 hora explicando por que ele te xingou de filha da mãe. Entendeu? E aí você passa a amar aquele cara. Você fala, meu, pô, esse cara tá me abraçando, realmente. E aí é o contrário. O cara que não tá jogando, que tá no terceiro time com o Fernando Diniz, ama ele. O cara que é titular, capitão, e tá jogando com o Rogério Ceni, não é que odeia ele, mas pô, não é aquela intimidade, sabe? E eu acho que é isso, os dois que me marcaram. E já que a gente tá falando do que te marcou, nessas viagens que vocês fazem, vocês têm sempre um companheiro de quarto, né? Sim. Qual que te marcou? Eu tenho, assim, um que eu falo que eu joguei com ele no Figueirense, o nome dele é Ricardinho, ele tá até aposentado hoje, hoje ele virou coach. Então, esse é um cara que é meu amigo pessoal, né? A gente é compadre, então é praticamente família. Geralmente eu tô lá, tá me devendo uma visita. Ele vai assistir isso. Cobra! Ele vai assistir isso e tá me devendo uma visita. A gente tem uma briga, porque hoje ele tá jogando beach tênis e eu sou do futebol, e ainda tem uma rincha que eu tô tentando quebrar. E aí, só que ele vai aparecer, vai ter oportunidade. É um cara, assim, que eu amo de paixão. Um cara que me aconselha, eu aconselho ele. Quando ele tem problema lá, ele me liga. Eu não sou muito de procurar ele quando eu tenho problema, porque eu sou mais reservado nisso. Mas sempre que a gente tá podendo conversar, é muito bacana. Você já pensou em desistir? Quando você tava jogando, você falava assim, nossa, eu não quero isso. Todo dia. Mesmo? Todo dia. Principalmente quando eu tava machucado. Porque assim, eu tive muitas lesões, né? Essa foi um dos grandes motivos que me fizeram parar. Lesões mais sérias, lesões mais tranquilas, mas sempre que me atrapalharam muito, me atrasavam tecnicamente, fisicamente. E eu sempre tinha que correr muito atrás para buscar o físico que eu precisava ter, a técnica que eu precisava ter, porque eu ficava muito tempo parado no DM. DM é o departamento médico. E aí, eu não consigo te dizer quantas, mas foram inúmeras. Inúmeras vezes que eu chegava em casa assim, com lesão, falei, amor, vambora. Não aguento mais, não consigo mais, não é pra mim. E ela, não, olha, calma, respira, vamos lá, relaxa, vai dar tudo certo. E geralmente dava. Só que aí, falando de lesão, tem assunto falando de lesão aí? Não, pode falar, já Tá. vamos ligar, já vou então. tocar no assunto. Isso serve de conselho até pra rapaziada que tá começando. Não desistam, tá? A lesão o que tá acontecendo com você hoje, assim, rapaziada que tá jogando, ou o que vai acontecer com você amanhã, ela vai te moldar para um futuro que você não espera, né? E isso eu digo muito fácil. Porque assim, ó, um exemplo. Eu lembro que eu tive uma lesão muito séria no pé. Eu fraturei, jogando bola aqui descalço, vim de férias, eu fraturei meu pé. E aí eu fiquei de gesso, só que eu tava de férias. Moleque, eu não quero ficar de férias. Eu não quero ficar de bota, de gesso. E meu pai não queria. Eu falei, não, pai, me ajuda. Arranquei o gesso fora. E aí eu comprei aquelas botas ortopédicas, sabe? Sim. Só que eu andava pra cima e pra baixo, eu não podia fazer aquilo. E eu ia pagode, eu era solteiro, né? Era novinho, eu ia pagode. E eu andava pra tudo quanto é lado. Quando eu voltei pro clube, só que eu sempre sentindo muita dor. Quando eu voltei pro clube, eu falei, nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim porque antes de sair de férias, eles sempre te entregam uma cartilha. Falei, cuidado com jogar bola, não volta lesionado, se cuida, treina, bebe água, é isso. Eu voltei todo errado. Voltou todo quebrado. Voltei magro, porque assim, quando eu fico parado, que eu não consigo fazer atividade, eu emagreço muito. Eu voltei assim, chupado. E
cheguei lá, lesão. Quando eu fui fazer o raio-x, a lesão que era mínima, ela se tornou gigantesca, eu tive que operar. E aí eu perdi a inscrição do campeonato, que era o primeiro campeonato profissional que o Pão de Açúcar ia disputar. Só que eu não era um cara que era notável, né? Eles olhavam pra mim, é mais um jogador. É um bom jogador, mas é mais um jogador que a gente vai compor no elenco. E bobear tava nos casos de eu nem ser inscrito também, porque tinha muito volante, os caras estavam na minha frente. Era simples assim. Machuquei. Voltei a treinar depois, já tinha encerrado o prazo de inscrição, me emprestaram para um clube lá no Brasil de Farroupilha, interior do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá, aquela friaca, só que lá eu me destaquei muito bem. Eu me destaquei muito bem e aí eu voltei para o clube com um patamar acima. E hoje, se eu enxergar aquela lesão, talvez se eu não tivesse machucado, eles me dispensariam daquele clube. Eu seria dispensado. Acredito que sim. Olha. Porque se eu não fosse pro campeonato, um mês depois, com certeza eles me dispensariam. Porque eu tava mantendo uma regularidade, mas eu não tava indo bem. Entendi. Eu entendi aquilo. Quando eu voltei muito confiante, não sei o que aconteceu lá, que eu comecei a jogar muito bem, o Grêmio queria me levar pra base, eles não deixaram, me voltaram com um salário absurdo, muito maior do que a maioria de lá recebia, então, por isso que eu falo, o que acontece com você hoje pode moldar todo o seu futuro, sendo uma coisa ruim, sendo uma coisa boa e sendo uma coisa péssima. Principalmente a péssima. Porque a péssima você enxerga que hoje é péssima, mas amanhã você vai olhar para trás e falei, meu, se não acontecesse isso, o que teria acontecido comigo? É isso. Hoje você, com 37 anos, você é novo. A gente pode dizer que se aposentou do futebol? Sim. Hoje eu aposentei do futebol. Eu sempre tive a minha mente muito tranquila com a minha aposentadoria. Eu sempre soube. Hoje eu olho pra primeira vez isso, tá? Que eu olho pra trás e falo, nossa, eu sinto falta disso. Que é a questão da torcida. Mas eu nunca tive problema, assim, falar, não, eu aposentei. Aposentei tranquilamente. Hoje eu falo que meu esporte é outro. Hoje eu sou do futebol e tô disputando campeonato e tô procurando evoluir dentro da areia. Mas eu nunca tive problemas com isso. O pessoal me pergunta, eu falei, não, já deu pra mim. Parei. E quais são os planos agora pro futuro? Porque eu sei que tem novidade. Exatamente. Hoje, vivendo essa vida de empreendedor, que é muito difícil, né, de microempresário querendo se tornar um grande empresário, a gente abriu o Complexo PRB, né, Beach Sports, que é um complexo voltado para a prática de esportes na areia, né? Coisa que eu tô amando de paixão, que há muito tempo atrás eu não me sentia tão empolgado com qualquer tipo de coisa, mesmo com futebol, né? Hoje eu me vejo realmente, hoje eu sou um jogador de futebol, né? Eu me vejo querendo disputar mais e mais campeonatos, querendo treinar, moldar o meu corpo totalmente voltado para a iniciativa da areia, né? A gente não só vive de futebol, lá é o nosso principal esporte, mas a gente trabalha com beach tênis, trabalha hoje com só beach tênis para aula, né? Mas a gente tem aluguel de vôlei, tem aluguel de peteca, beach peteca, né, no caso. Então, é onde eu tô me empenhando, é onde eu tô colocando meu coração e tem dado muito certo. E é um projeto que você tá junto com a sua esposa, né? Exatamente. Outra dica. Façam projetos com a esposa de vocês, vai dar certo. Porque eu meti a cara num pub, não sei se vocês devem conhecer, a Impérios, há um tempo atrás, não vou entrar em detalhes, mas ela se manteve longe. Eu tentei trazer ela, só que ela sabia que aquilo não era para mim. Ela me avisou várias vezes. E eu tive que aprender. Eu aprendi, não me arrependo de nada, e tanto que eu consegui ver que coisas que eu fazia lá, que eu não cabe nesse meio empresarial, no caso, né? Mas, para quem não conhece, Complexo PRB, a gente está na Rua Átila Goulart, vou já fazer uma merchan. Vai à vontade! Rua Átila Goulart, no bairro Santa Efigênia, vocês não perdem por esperar. A gente vai dominar o mundo. A nossa meta é expandir, abrir novas franquias. A meta é abrir mais uma unidade aqui em Lavras, depois a gente dominar o interior de São Paulo.
Que legal. E aí, pra gente finalizar, eu lembro que você falou aí antes da gente começar a entrevista, que agora você vai começar a abrir pra festa. Eu já gostei disso. Exatamente. Assim, o nosso espaço é muito bacana, né? Pra quem não conhece, eu faço convite pra ir lá conhecer. A gente tem o El Patron Lounge Beach, que é um espaço realmente voltado para areia, como se fosse um barzinho na areia mesmo. E a gente aluga para festa, para confraternização de empresas. Então, quem tiver interesse, entra em contato com a gente, que vai ser muito bem recebido e vai ser um prazer receber vocês lá. Ô, Paulo, obrigado. Adorei te entrevistar, foi muito bom. Ai, por mim eu ficava aqui horas também, e horas. Ai, adorei. E, desejo muito sucesso, mas quero ir lá conhecer. Vou chamar o marido pra gente ir lá conhecer. Vou levar, quem sabe a gente leva o Podpat lá pra gente conhecer. Podpat visita. Boa. Viu? Mas sucesso mesmo. Um abraço na esposa, porque sou muito fã dela também. Gosto muito dela. E te espero aqui outras vezes pra gente falar sobre empreendedorismo, esse ramo que você está entrando. Com certeza, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que convidar, pode ter certeza que eu vou estar disposto a vir. E seria muito bacana a gente fazer um Podpah lá. Vai ser um Podpat, vai ser muito legal. Beleza, a gente vai combinar. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Ai, não chore, eu volto. Até a próxima. Próximo programa, posso falar? Não, é segredo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado pela companhia e tchau!